Remanescentes de um outrora poderoso reino dos homens, por mais de 1000 anos eles viveram em pequenos assentamentos e seus guerreiros secretamente protegiam as terras selvagens, lutando contra forças das trevas na esperança de que um dia pudessem remontar o seu reino. Sim, hoje nós vamos falar sobre os Rangers do Norte. Eles surgiram da queda de Arnor, que se deu após séculos de batalhas contra o Rei Bruxo de Angmar. Embora esse tenha sido derrotado com a ajuda de Gondor e Rivendell, Arnor não conseguiu se reerguer. Então, em 1974 da Terceira Era, Arthedain, a última fatia desse que havia sido um grande reino, é abandonada. Nos apêndices do Senhor dos Anéis é dito que esse povo passou a viver de modo secreto e errante, e que seus feitos raramente eram cantados, contados ou mesmo registrados. O Aranarth, filho do falecido rei de Arthedain, foi dado como o primeiro líder dos Dúnedain. Detalhe que ele é um líder, um chefe, não um rei, já que eles não tinham mais um reino, nem uma realeza. E essa ascensão dos Guardiões do Norte se dá durante o período que ficou conhecido como a Paz Vigilante. Menos de 100 anos depois que o Rei Bruxo é derrotado, Gandalf resolve passar pela Floresta das Trevas e chegar até Dol Guldur para investigar uma presença sombria que estava sendo sentida por lá. O necromante que lá estava acaba fugindo, porque naquele momento ele não queria se revelar, e deixa a Terra-média em paz durante uns 400 anos. Nisso, o filho do Aranarth, o Arahael, nasce em Rivendell, o que passaria a ser uma tradição dos herdeiros do Isildur, pois lá eles seriam criados em segurança pelos elfos, em especial pelo Elrond, até que estivessem prontos para se aventurar no mundo afora. Isso porque, na verdade, eles eram todos parentes do seu irmão, que escolheu uma vida normal e foi o primeiro rei de Númenor, o Elros. Além dos filhos, os Dúnedain confiavam ao Elrond algumas das suas relíquias mais preciosas, como os fragmentos da espada Narsil, que cortou o dedo do Sauron, o cetro de Anúminas, o anel de Barahir e a estrela de Elendil. O Aranarth governou por 130 anos e faleceu em 2106 da Terceira Era, sendo sucedido pelo seu filho. E esse foi o tempo mais longínquo em que um Ranger governou, pois os vários que vieram depois tiveram mortes prematuras, como, por exemplo, o Aragorn I. Sim, existiu um Aragorn antes do Aragorn, que a gente conhece. E esse caiu após apenas 8 anos de chefia, quando tinha 100 anos, o que, para os Númenóreanos, era uma idade relativamente baixa. Ele acabou sendo pego por lobos em Eriador, que eram inimigos não só dos Guardiões, mas aterrorizavam também os Hobbits. Durante essa paz vigilante, a presença do Sauron na Terra-média ela não é sentida, mas os Dúnedain têm vários conflitos com lobos e orcs. Eles protegem Eriador de forma tão eficaz que outros povos puderam florescer sem nem perceber a existência de guerras em regiões próximas, tais quais os Hobbits do Condado. Só que, em 2460, o Sauron resolve voltar e se instalar na fortaleza de Dol Guldur. Isso coincide com o governo do Arahad I, quando os orcs das Montanhas Nebulosas começam a crescer muito rápido em números e atacam todos os viajantes que passam nos caminhos próximos, como a Celebrian, esposa do Elrond, que fica traumatizada para sempre e acaba viajando para o oeste. Durante esse período, várias vezes essas criaturas tentam invadir Eriador, mas sempre são repelidas pelos Guardiões do Norte. Só que numa dessas, em 2747, um bando de orcs do Monte Gran consegue chegar até a quarta norte do condado. Mas felizmente o Bandobras Urra-Touro Tuk lidera um grupo de hobbits, e na Batalha dos Campos Verdes, ao arrancar a cabeça do rei orc Golfinbul, os outros inimigos fogem. Reza a lenda que esse Bandobras Urra-Touro Tuk era tão grande que ele podia até mesmo montar um cavalo. E como a cabeça do inimigo foi arrancada com um taco de madeira, voou 100 jardas e caiu numa toca de coelho, é dito pelos hobbits que assim foi inventado o golfe que eles praticavam. Só que um desastre natural estava por vir e 11 anos depois um longo inverno se abate sobre a Terra-média. Esses períodos de frio causaram inúmeras perdas por toda Eriador, incluindo muitos hobbits e rangers do norte, e também o povo de Dunland e Rohan. É durante esse período que rola uma escassez de comida, os lobos brancos chegam até essas terras e os Dúnedain têm a cidade de Tarbad inundada. Só que eu não vou falar de inundação porque tá difícil ainda. Isso foi durante o governo do Argonauin. Durante as viagens do Gandalf, inúmeras vezes ele foi ajudado pelos Rangers do Norte. Inclusive, ele revela ao Frodo em uma conversa que no início ele achou que o Aragorn era apenas um guardião, quando o conheceu. Como eu disse antes, diversos foram os líderes dos Dúnedain, mas eles duraram pouco tempo. E depois que o Argonauin cai, o seu filho, Arador, lidera por apenas 18 anos, até ser derrotado por Trolls da Colina. E é aí que o Arathorn II, sim, estamos chegando no Aragorn, passa a ser o chefe.
o Arathorn tinha 57 anos, e isso foi no ano de 2930, da Terceira Era. E um ano depois nasce o futuro rei de Gondor, Aragorn II. Só que quando o Aragorn tinha apenas 2 anos, seu pai estava caçando orcs junto com os filhos gêmeos do Elrond, o Elladan e o Elrohir, quando foi acertado por uma flecha do inimigo no olho e caiu, deixando o guri órfão de pai. Com isso, a Ghyran, sua esposa, acaba levando o pequeno Aragorn para ser criado em Rivendell pelos elfos. Depois que ele atinge a idade adulta, eles contam para ele sobre a sua herança e ele parte para se aventurar nas Terras Ermas, passando a ser o 16º chefe dos Dúnedain, em uma época em que esses Guardiões do Norte eram vistos com um certo mistério pelos outros povos de Eriador. Quando Gandalf começa a suspeitar que o Anel Mágico do Bilbo é um anel, ele pede a eles que dobrem a proteção ao condado. No conselho do Elrond, o Aragorn explica aos outros que eles protegiam Eriador sem nenhuma espécie de agradecimento dos outros povos, que ainda por cima os temiam, de certa forma, e ainda davam apelidos desdenhosos a eles, mas que se eles soubessem do mal que estavam sendo protegidos, seus corações gelariam e eles não conseguiriam viver em paz. Eles passariam o tempo inteiro com medo. Então que era necessário manter esse mistério enquanto os povos viviam livres e a grama crescia. Claro que com a Guerra do Anel, essa proteção a Eriador acabou diminuindo um pouco, e a chamada Companhia Cinzenta, liderada pelo Halbarad, e com os filhos gêmeos do Elrond, o Elrohir e o Elladan, se juntam ao Aragorn e lhe entregam a Andúril, a espada feita com os fragmentos da Narsil. O Halbarad acaba caindo na Batalha dos Campos de Pelennor, mas a Companhia Cinzenta, que tinha também outros Guardiões do Norte, vão com Aragorn até os Portões Negros de Mordor, ou seja, até o fim. Então, de um remanescente de um povo disperso por Eriador, surgiria o novo rei para unir os homens do Oeste. Sob o governo do Aragorn, Arnor se reergueria novamente. Vários trechos de coisas que eu citei aqui já viraram outros vídeos do canal, mas em especial vou deixar 2 aqui nas sugestões. Um sobre coisas que aconteceram com Aragorn nos anos que antecederam a sua jornada junto com o Frodo, e outro sobre o longo inverno que se abateu na Terra-média, que pode inclusive ter inspirado o longo inverno do Game of Thrones. Obrigado por assistir e até mais.